Quando a mulher cansa de lutar pelo casamento, o que fazer? Eu vou gravar esse vídeo aqui para te ajudar, né? Te esclarecer o que você deve fazer quando você está simplesmente cansada, exausta e não quer mais lutar. Nós criamos uma ideia de intimidade, porque o casamento, ele tem essa necessidade, ou ele tem essa ideia, né, de unidade, de companheirismo, de alguém que a gente escolheu para compartilhar a vida juntos. Mas a gente não faz isso com tanta clareza quanto deveria. E a minha obrigação aqui é te esclarecer. Que intimidade é essa que você não pode falar de tudo, que você tem que poupar as palavras, que você tem que silenciar sua exaustão, o seu cansaço, porque eu não posso falar disso, eu não posso falar que estou cansada, porque senão o que ele vai pensar, qual que seria a possível atitude dele. E eu acho que quando a gente começa a demonstrar pequenas atitudes de vulnerabilidade ou humanidade, a gente emerge a necessidade do outro em vir e ser alguém da qual nós estamos esperando, né? Porque o casamento, ele tem essa ideia, né? Ele deveria ser assim, né? Uma vida compartilhada em intimidade onde você pode falar de tudo. Mas não é assim que às vezes as coisas acontecem. E a minha obrigação é estar aqui esclarecendo e te ajudando como que você pode falar do seu cansaço, da sua exaustão, de que tá difícil, tá pesado carregar tudo sozinha. Meu nome é Luzia Dias, eu sou psicóloga clínica e estou aqui para te ajudar a lidar com o seu cansaço. Bom, eu coloquei aqui alguns tópicos para a gente conversar, tá? Porque existe um cansaço que quase ninguém percebe e não é um cansaço do corpo, é um cansaço emocional, que muitas vezes as mulheres sentem e que elas refletem isso no casamento, tá? Como que nós podemos fazer essa conexão, né, no casamento? Como que a gente pode viver isso plenamente no casamento? Viver essa lucidez emocional, né, e não esse cansaço de estar lidando com tudo. Uma das coisas que eu aprendi, tanto no meu casamento, que eu já estou fazendo 28 anos de casada, quanto na minha prática clínica, quanto nos meus mais de 20... eu acho que 5 anos, acho que a vida toda, os 28 anos de casada, lidando com o público feminino, o que eu percebo nas mulheres? Eu percebo que a mulher, ela rege o clima da casa, ela rege o florescer da casa. E quando a mulher cansa, a casa responde esse cansaço. A mulher, quando ela cansa no casamento, ela cansa no lugar onde ela deveria descansar. E aí, todo o resto, gente, aí a vida profissional fica cansada, aí a vida pessoal fica cansada, aí chega o final de semana, ela não tem entusiasmo mais para nada, a vida como um todo começa a ficar cansada, tá? Muitas mulheres foram ensinadas que o casamento é para sempre, e sim, é um compromisso muito importante, mas junto com isso, muitas aprenderam outra coisa. Elas aprenderam a não se perceber. Desistir é uma vergonha. Parar de lutar é fracasso. Uma mulher forte, ela aguenta tudo. E por isso, né, que o título do meu livro é Tudo Bem Ser Forte e Doce, né? A gente não pode esquecer a doçura. E não é uma doçura de entrega para o outro só. É uma doçura para você. A mulher é o doce. A mulher, ela é esse olhar sutil da casa, dos cuidados com a casa. Eu me recordo, né, de quando eu era jovem, né, da minha avó abrir o baú dela e mostrar os panos bordados, que ela mesma bordou, que alguma amiga bordou para ela, que alguém fez aquele crochê. Sabe aquele crochê, gente, do tubo Clea? Que hoje a gente nem quer mais, a gente só quer hoje fazer crochê de barbante. Eu particularmente, eu prefiro, né? Mas sabe aquele Clea? Com aquela agulhinha fina. Tinha uma vizinha da minha mãe que fazia colchas com aquilo, toalhas de mesa com aquilo, gente. Era a coisa mais linda do mundo. Item
que passava da avó para a filha, da filha para a neta. Sabe esse olhar delicado da vida, desse gestual da vida? Isso é do feminino, né? E a gente, com essa vida automática, com essa vida acelerada, a gente foi se perdendo nesse papel. Hoje, né, de vez em quando eu reúno moças aqui na minha casa, a gente faz reuniões com meninas, e aí eu pergunto, quem sabe bordar? Ninguém sabe mais. Quem sabe fazer crochê? Não sabe mais. Quem sabe fazer uma pintura, inclusive essa aqui, ó, essa aqui foi uma pintura que eu fiz, né? Esses quadros é um artesanato que eu fiz. Então, quando a gente procura, cadê as mulheres dessa motricidade fina, desse pintar, desse delicado? Agora a gente prefere comprar pronto, quando quebra joga fora. Então a gente traz esse comportamento para a vida como um todo. Os nossos sapatos antigamente, eles eram para durar anos, né? E quando eles tinham qualquer defeito ou traços de danificado, a gente levava no sapateiro. Hoje nem sapateiro não tem mais, né? Aqui na minha cidade tem um. Então, assim, a gente foi aprendendo a esse automático. E é esse automático que está trazendo para nós também essa exaustão, esse cansaço. E que depois você acaba trazendo para o casamento. E eu quero te advertir aqui que eu estou falando do que eu escuto, do que eu vivo nas reuniões com as meninas aqui, do que elas trazem, né? Dessa emergência da vida, dessa necessidade de se sentir descansada. Eu tô falando do que eu escuto mesmo no meu cotidiano, tá? A mulher, ela continua tentando salvar seu relacionamento, né? Pedindo mais diálogo. Ela continua tentando reconstruir algo que às vezes já está quebrado há muito tempo. E o pior, muitas vezes ela luta sozinha, mas esse sozinha aqui eu quero te advertir uma coisa. Esse sozinha é exatamente porque nós não criamos esse ambiente íntimo. E aí, quando a gente cria isso, gente, essas conexões, elas começam lá nos primeiros relacionamentos, né? Eu digo porque eu sou sanguínea, então o sanguíneo ele tem essa natureza dele de ser intenso. Se não for para ser intenso, o sanguíneo nem vai, né? Então a gente precisa verbalizar um pouco, e aí você precisa se autoconhecer. Você precisa verbalizar quem você é, como você gosta de suas coisas, como é que você pensa seu relacionamento. E aí, né, um contrato terapêutico de uma boa conversa, regada a café, chá, suco, água de coco, do que você quiser. Uma boa conversa, né, pra gente começar os primeiros passos. Eu acho bem interessante se fazer. Criar esse ambiente de poder falar. Você precisa criar esse ambiente de que você possa dizer assim, ó, eu não aguento mais lutar. E eu não quero mais continuar lutando. Eu não quero mais continuar guerreando. Porque essas lutas vão se tornando guerras, né? Eu não quero mais. Eu quero descansar agora. Eu preciso falar neste meu relacionamento aqui tudo o que eu penso. Você precisa criar um ambiente seguro. E o seu casamento deveria ser isso. Por que ele não é? Por que ele não está sendo? Por que ele não está sendo esse lugar de você poder demonstrar sua vulnerabilidade, seu lado humano? Porque parece que o outro não sustenta, né? E aí você tem que sustentar tudo. Mas não se preocupa. Não é o fim, tá? Alguns pontos precisam ser identificados. O primeiro ponto é o orgulho, que acaba te prendendo para você ficar exatamente onde você está. O orgulho de provar que você consegue. O orgulho de não ser aquela que desistiu. O orgulho de mostrar que o casamento
Vai dar certo, custe o que custar. Pode custar até sua vida, sua saúde, seu bem-estar, sua qualidade de vida. Mas o orgulho de que eu tenho que salvar aqui, né? A síndrome da salvadora, quando ela toma posse de uma mulher, né? Eu tenho que fazer dar certo, eu tenho que dar conta disso daqui. Como assim? O de todo mundo tá dando certo, o meu não? Mas será que tá dando certo mesmo? Vamos começar a fazer essas perguntas, né? Será que o fato de estar lá é porque tá dando certo? Vamos perguntar. Mas existe uma pergunta difícil que poucas mulheres se permitem fazer. Você conhece? Uma que tá aí no seu coração, reverberando, pulsando aí? Eu ainda estou lutando por amor. É uma fala. Ou estou lutando apenas por não admitir que estou cansada? É uma pergunta. Eu te convido agora a você pegar seu caderninho que você tem aí, que se você é minha aluna, você tem, seu caderninho, e você começar a anotar nele, né? Quais são as causas pelas quais eu ainda luto? Quais são as causas pelas quais ainda vale a pena lutar? Porque essas perguntas, quando você vai relacionando, elas vão te trazendo clareza. E aí você vai respondendo para você mesma. Pelo que eu continuo lutando. E aí tem como você identificar a sua causa e você poder convidar o seu cônjuge. Olha, eu estou lutando por isso daqui, você tá junto comigo? Porque a identidade do casamento são ambos. Dois, aqui ó, dois juntos. Duas pessoas juntas por uma causa, por uma missão. Quando a gente identifica esse o porquê, as coisas vão começando a ficar mais leves e você vai construindo a sua identidade nisso e você vai poder reivindicar a presença do outro. E aí sim você consegue dizer assim, olha, estou cansada, toma conta disso daqui. Pega isso daqui pra mim. A ideia central do meu livro é exatamente essa. Tudo bem ser forte, dar conta, sustentar, até, né? A página 2. Mas eu também preciso ser doce. Eu posso sustentar, mas eu posso pedir para alguém segurar para mim também um pouco. Para que fique leve, para que fique mais doce. Ser forte não significa endurecer o coração. Eu não vou lutar mais, eu não quero mais saber, né? Ser forte também não significa aguentar tudo em silêncio. O seu silêncio pode custar caro para você. Ser forte também reconhecer os seus limites. É olhar para dentro de si mesma e dizer, eu dei o meu melhor até aqui. E aí chamar o seu companheiro e dizer assim, olha, o meu melhor foi até aqui e agora eu preciso de ajuda. Reconhecer a sua vulnerabilidade humana é importante. E eu vejo algumas mulheres dizendo assim, eu vou fazer renovação de votos. Só você está renovando o voto, o outro nem está lá presente mais. Então, a renovação de votos de duas pessoas aquelas duas pessoas têm que estar renovando o voto. Porque senão a gente continua no mesmo ciclo. De alguém que está lá colocando uma pedra e tem outro que não está colocando cimento. Não vai dar liga, amiga. Não vai dar liga. E aí a gente precisa fazer uma reflexão profunda aqui. Um relacionamento precisa de duas pessoas tentando. Duas pessoas conversando, duas pessoas se responsabilizando, duas pessoas querendo reconstruir, construir, edificar. Duas pessoas. Aí a gente se prende na fala, né, de a mulher sabe edifica a casa. Aí parece que só tem uma pessoa edificando, a outra não está estruturando, nem está acabando com o que você está feito ali, né? Então vamos pensar um pouco sobre isso. Quando apenas uma pessoa luta, o relacionamento vira uma batalha solitária. E nenhuma alma foi feita para viver em guerra o tempo todo. Nem com ela e nem com os outros. E essa palavra deveria nem estar reverberando por aqui, porque os tempos nem estão para a gente utilizar ela nem de brincadeira. Se você está cansada hoje, se você sente que já tentou de todas as formas, e aqui a gente vai entrar aqui, né, no tema exaustão, porque cansada
de batalhar, de lutar, de fazer, de reconstruir, tá ali o tempo todo sozinha, isso chega numa exaustão emocional e física. Se você sente que a sua força está acabando, você não é fraca por se sentir assim. Você é humana. E como humana, você precisa saber o seu limite que não dá mais para aguentar. Porque se você continuar, nem você vai estar de pé para ver o fim. Essa é a grande questão. Eu também estou cansada de lutar sozinha. Escreve aqui. Ou você pode dizer assim, eu cansei. Comenta aqui. Porque identificar o seu cansaço, identificar que já está tudo aí, já no limite, é o seu primeiro passo para a sua libertação, sua autolibertação. Quando a gente começa a fazer isso de algum lugar, se profissionalmente, se pessoalmente, você precisa dar o primeiro passo. Esse primeiro passo é o que vai definir a sua trajetória de hoje em diante. No meu livro, eu dou tarefinhas mesmo, tarefinhas diárias, coisinhas que você vai fazendo para que você identifique seu cansaço ou não se canse. Convide aí todos para estar neste ambiente com você. Eu vou deixar o link do vídeo aqui. Desculpa, gente. Eu vou deixar o link do livro aqui no vídeo para que você adquira o livro, porque no livro eu falo de vários temas, não só desse, eu falo sobre o silêncio de não ser reconhecida, eu falo de como você fazer a gestão da sua casa para que você não chegue nesse cansaço. Então tudo ali no livro foi pensado para que você comece a olhar para esse cansaço físico, emocional, até espiritual e que está aí atingindo diversas áreas da sua vida. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Um beijo a todas, fiquem com Deus.